Bem, meus queridos amigos e irmãos, muito boa noite. Estamos aqui, como acontece todo o primeiro sábado do mês, com o programa Leon Denis, o apóstolo do Espiritismo, sempre na companhia de Charles Henri Kemp, presidente da Federação Espírita Francesa, que vem aqui conversar conosco sobre a vida e a obra de Leon Denis. Mas antes de iniciarmos o nosso programa, eu queria perpassar para vocês os outros programas do nosso canal. São 4 programas semanais e 4 programas mensais. Esses programas mensais só acontecem aos sábados. Aos sábados. Todos os programas, os semanais e os mensais, todos eles no meu canal. Quem quiser ver no primeiro momento, sempre às 20 horas. Sempre às 20 horas. Então, neste domingo, teremos o programa Bezerra de Menezes, o Kardec brasileiro, conversando aqui com Luciano Clay, historiador e biógrafo de Bezerra, sobre a memória e a história da vida, da obra do Dr. Bezerra de Menezes. Na terça-feira, temos o programa Hermínio C. Miranda, o grande escriba, conversando aqui com Ana Maria Miranda, filha do professor Hermínio, sobre a vida e a obra do pai, um programa também de memória, de historiografia. Na quarta-feira, temos o programa Resenha Literária, com o pesquisador e documentarista espírita Silvio Mariano. É um programa sobre livros, à guisa de indicação. Trazemos aqui sempre 2 obras e conversamos sobre seu conteúdo. Toda quinta-feira temos o programa O Metro que Melhor Mediu Kardec, sobre a vida e a obra de Herculano Pires, e sempre conversando aqui com a filha de Herculano, a educadora Heloísa Pires. É um programa sobre a memória e a historiografia da vida e da obra do grande filósofo espírita brasileiro, Herculano Pires. Esses são os programas semanais. Mas temos aos sábados, sempre aos sábados, os programas mensais. E sempre, todos eles, às 20 horas. Todo primeiro sábado temos esse programa aqui, Leon Denis, o apóstolo do Espiritismo, com Charles Kemp, sempre conversando aqui conosco sobre a história, a memória da vida e da obra do Leon Denis. No segundo sábado, temos o programa Memórias e Reflexões, um programa com César Perry de Carvalho, um programa, além das memórias do César Perry, as memórias do Espiritismo, porque ele foi presidente da FEB e da USE, as 2 maiores instituições do país, conhece o movimento espírita por dentro. No terceiro sábado, temos o programa Portfólio Fontes Primárias, com o querido Adair Ribeiro, curador do Museu ACOL, Allan Kardec.online, que traz aqui fontes primárias do alvorecer do Espiritismo em França. O Adair é quem mais possui documentos dos pródromos do Espiritismo, com a letra de Kardec, de Amélie Boudet, dos médiuns de Kardec. É um programa sensacional. No quarto sábado, temos o programa O Eco da Imprensa Espírita, com acento no E e com CH, porque o patrono desse nosso programa é Luiz Olímpio Teles de Menezes, que criou o primeiro órgão da imprensa espírita no Brasil, o Eco da Além Túmulo, com acento no E e CH, mantemos a grafia. Luiz Olímpio Teles de Menezes, que é o pai da imprensa espírita no Brasil. Então, nesse programa, o Eco da Imprensa Espírita, conversamos com o articulista da revista Reformador e da revista O Consolador sobre tudo que sai na imprensa espírita do Brasil naquele mês. É o programa de maior visualização do nosso canal. Então, 8 programas à disposição de vocês, todos eles sobre a história e a memória do Espiritismo. É um esforço gigante, mas que vale muito a pena. Pessoal, então vamos iniciar o programa de hoje, elevando o pensamento a Deus, agradecendo por mais essa oportunidade de conhecermos cada vez mais essa alma celta, esse espírito das Galhas reencarnado em França como Leon Denis, o maior filósofo do espiritismo no mundo. E numa conversa fraterna com Charles Kemp,
o querido presidente da Federação Espírita Francesa. Então, pedindo permissão a Jesus, a quem tudo devemos, iniciamos o nosso programa da noite de hoje. Pessoal, então, sem mais demora, vou colocar Charles Kemp aqui para conversar conosco. Bem, meus queridos amigos e irmãos, como eu falei, já estamos aqui com Charles Henrique Kemp para mais um Programaço Leon Denis, o apóstolo do Espiritismo. Meu querido Charles Kemp, boa noite, tudo bom, Charles? Boa noite, Bruno. Tudo bem, graças a Deus. Bom dia, boa tarde, boa noite também a todos os ouvintes, né, onde quer que fossem, lá no nosso querido planeta, né, na nossa mãe, a Terra. Imensa satisfação, imensamente agradecido também por essa oportunidade de estarmos novamente juntos. É importante o bom dia, boa tarde, boa noite, que eu noto, Charles, que a maioria do pessoal que vê o programa não vê na noite de sábado, vê depois, vê no domingo. Pois é. Uhum. Os outros, Já, para nós, né, 20 horas fica cedo de madrugada aqui, né? Fica é, 1 hora já, né? França. Charles Kemp, alguma novidade do movimento espírita francês? Olha, houve recentemente um encontro, né, entre vários dirigentes históricos, assim, né, que ocorreu na semana passada, fim de semana passado, né, e é bom, né, porque depois de tantos anos, né, depois da pandemia, né, que se perderam um pouco os contatos, isso foi a oportunidade de a gente reater os laços, né, e colocar um pouco, né, as trocas em dia, né? E vamos ver, né? O intuito sempre é continuar vendo o que a gente pode fazer de melhor, né, para difusão dessa doutrina consoladora por aqui, né? E a gente está de mãos dadas, né? França, Bélgica, né? Agora com essa facilidade de comunicação que a gente tem, né? A gente vai mais e mais trabalhando juntos, né? Na francofonia, né? Que a gente tem um organismo, né? Chamado Movimento Espírita Francófono. Que bom, que bom. Charles Kemp, então vamos prosseguindo, né, no nosso programa, que aqui traz a essência da pesquisa do Gaston Luz. Meu querido Charles Kemp, hoje a gente vai entrar já em cheio o Leon Denis como um grande propagador do espiritismo, bastante jovem ainda. Charles, em 31 de março de 1881, Denis se encontra nessa época com 35 anos de idade, né? Então Isso. ele é destacado para proferir a homenagem no túmulo de Allan Kardec, no Père Lachaise. Eu pergunto ao querido Charles Kemp. Duas perguntas numa só, Charles. Esses encontros em homenagem no túmulo de Kardec eram encontros anuais? E a segunda pergunta, há um valor histórico deste monumento, esse dome druida, não é? Que é o túmulo de Allan Kardec, não é, Charles Kemp? Isso, sim, claro, né? Eu acho que desde que o Kardec ele morreu então 31 de março de 1869, né? Foi primeiro enterrado lá no cemitério Montmartre, né? Depois decidiram construir esse monumento, né? Esse dolmen no cemitério Père Lachaise, né? Que hoje passear no Père Lachaise a gente parece mais no jardim do que no cemitério, né? Um lugar realmente muito bonito em Paris, né? Muito visitado, né? E esse dolmen, que inclusive foi bem concebido, né? Muito bonito, né? Transferiram então o corpo dele para lá e inauguraram em 31 de março de 1870. A partir desse momento, dessa inauguração, todo ano, né, em 31 de março, ou no sábado ou no domingo mais próximo, né, tinha um encontro tradicional de todos os espíritas da França, né, e inclusive esses da províncias que estavam em Paris, ou até dos outros países que também estavam naquele momento em Paris, né, se juntavam, né, para render aquela homenagem a ele. Tinha imprensa, né, saía nos jornais eu tenho uma coleção de todas essas, vamos dizer assim,
as atas, né, as descrições que foram feitas dessas comemorações, né, todo ano, né, desde 1870, daquela inauguração, né? E Leon Denis, então, né, como a gente viu no mês passado, né, que foi nessa época, assim, 1880, né, que quando ele saiu da maçonaria, que ele e também com o impulso de Sorella, né, do espírito de Joana d'Arco e de Jerônimo de Praga empurrando ele, né, a se dedicar mais no espiritismo, né, aí chamaram ele, né, para pronunciar um discurso de homenagem tradicional e ele aceitou e foi, né? E, inclusive, interessante, né, quando a gente vê essas atas, por exemplo, dizia, eram centenas de participantes, né? Quer dizer, o local lá, a gente vê, não tem assim uma praça imensa na frente do túmulo, não, são os caminhos, né, que vão de um túmulo para o outro, né? Quer dizer, 100 pessoas naquele lugar é realmente muita gente, né? E a gente pode acompanhar a frequentação dessas comemorações ao longo dos anos, né? Inclusive, a gente viu, né? Foi subindo, né? E quando houve esse problema do processo Buguet, né? O processo dos espíritas deu uma queda, mas logo depois voltou a subir, né? Em 1881, já era vários anos depois, eram também várias centenas de pessoas reunidas, né? E principalmente, né, que Leon Denis, né, começava a brilhar, né, pela oratória, né? Foi ali que o movimento espírita, né, que descobriu ele, né? Porque 35 anos era, de uma certa maneira, os primeiros passos dele, né, assim, mais publicamente dentro do movimento espírita. Charles, e esse túmulo hoje é fato, né? Faz parte da história do movimento espírita, não é? Isso, isso. Inclusive, ele foi. Pessoas colocaram uma bomba, parece que foi nos anos 1980, né? E o prefeito de Paris, que naquela época era Chirac, né? O Roger Pérez, né? Agiram e a prefeitura se engajou, né? Que ela é proprietária do túmulo, né? A restaurar completamente o monumento, né? Porque é realmente um monumento de Paris, é o túmulo dos mais visitados lá do cemitério Père Lachaise. Então, para a cidade de Paris é importante, né? E desde 2005, né, quando foi inaugurado um segundo monumento em homenagem a Kardec, desta vez do Nascimento, lá em Lyon, Rue Salat, os vice-prefeitos de Lyon que estavam lá também nos explicaram. Para eles é importante homenagear essas personagens conhecidas, né, ligadas ao histórico da cidade de Lyon, né? Independentemente de ser espírita ou não, né, é uma personagem famosa, né? Então, a prefeitura de Lyon aceitou colocar esse monumento lá em Lyon também, né? Que é o segundo, né? Depois do túmulo no Père Lachaise, e vai fazendo manutenção, cada vez que está pichado, sujo, coisa assim, eles vão lá e limpam, né? Faz parte do patrimônio de Paris, né? O Dolmen, e de Lyon, aquele menhir, né? Que tem lá na Rue Salat. Bom, Charles, um ano depois, dezembro de 1882, Leon Denis toma parte da preparação do Congresso que iria resultar na fundação da Sociedade de Estudos Espíritas. Mas eu lhe pergunto, Charles Kemp, o Gaston Luche, na sua pesquisa, chama Sociedade de Estudos Espíritas, mas, Charles, não seria, na verdade, a criação da União Espírita Francesa? Sim, exatamente isso, né? Pode ser até que o nome não tenha sido definido ainda, né? Um pouco antes de dezembro, né? Era um movimento, né? Que existia a Sociedade pela continuação das obras de Allan Kardec, né? Cujo gerente era Lemarie, né? E entre os sócios tinha Amélie Boudet, que ainda estava viva naquele momento, né? Ela só desencarnou em janeiro do ano seguinte, 1883, né? Ela acompanhou esses passos de formação, né? Que em dezembro, né? Já tinha sido definido o nome de União Espírita Francesa, né?
E o Le Marie, né, ele estava lá, parte desse movimento, né, em setembro, um pouco antes, né? Inclusive, ele visitou a Bélgica também naquele ano, né? E na Bélgica eles tinham acabado de fundar uma União Espírita Belga, né? E tinha um organismo federativo na Bélgica, mas na França não tinha, né? Já que a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, né, que tinha sido fundada por Allan Kardec em 1º de abril de 1858, né? Ela ainda existia naquele ano, né? Mas desviou, né? Não ficou mais espírita. Inclusive os próprios Delane, né? Que eram sócios, acabaram saindo, né? Quando viram que o rumo mudou e pouco tempo depois ela desapareceu, né? Então na França realmente faltava um organismo federativo e é isso que eles estavam fundando, né? Com a participação ativa do Leon Denis, né, que vinha de Tours para Paris participar dessas reuniões, né? Entre os outros que estavam trabalhando fortemente nisso, né, tinha o Alexandre Delanne, né, o pai do Gabriel, o Gabriel também, né, que era jovem ainda naquela época, né? E outros irmãos, né, como o Chéniaud, como e o Le Marie, nessa reunião de dezembro, ele já tinha pulado fora, né? Ele começou, né? Ele era um dos atores principais nos primeiros passos, mas depois ele pulou fora, porque eu acho que uma coisa que ele não gostou é que o pessoal se reunindo lá, aquele grupo, né? Queria fundar um jornal. Poderia mostrar para a gente aqui a ata da fundação da União Espírita Sim, Francesa? claro, claro. Deixa eu colocar aqui na tela. Dá para ver, né? Perfeito, perfeito. Isso, né? Você vê, é a ata da fundação da União Espírita Francesa, né? Tinha duas sessões, né? Uma de 24 de dezembro de 1882 e uma de 5 de janeiro de 1883, né? E nessa ata, né, eles falam do histórico, né, da participação inicial do Le Marie, de todos esses passos, né? Inclusive da participação do Leon Denis, né, nessas duas reuniões que a gente citou, né? Esse documento já se encontra traduzido para português, né, lá no website de autores espírita clássicos, e é esse que realmente, né, você vê claramente dizendo aí o nome que foi finalmente definido era União Espírita Française, né, União Espírita Francesa. Charles Kemp. Aí veja bem, a Amélie Boudet, já bastante idosa, era de pleno acordo com a fundação da União Espírita Francesa, mas também com a criação de um periódico, Le Espiritismo. Esse Isso. periódico, é por isso que o Le Marie parece que vai se chatear e cair fora, mas eu queria que você falasse, Charles, muito importante, né? Que nome belíssimo, né? Le Espiritismo. Muito importante esse periódico para a história do Espiritismo. Por quê? Na época existia a Revue Spirit, né, que tinha sido fundada por Allan Kardec em 1º de janeiro de 1858, né, que depois foi continuado nessa sociedade, né, pela continuação das obras de Allan Kardec, né, que tinha Amélie e outros 6 sócios, né, inicialmente, né, e essa sociedade continuou a publicação da Revue Spirit, né? Só que em 1871, né, o Delian, né, se demitiu e entrou o Le Marie. Então, o Le Marie ficou gerente dessa sociedade, né, e foi ele que era diretor da Revue Spirit, continuando a publicação, né? Só que o Le Marie, né, ele via essa revista, ele era assalariado, né, como gerente daquela sociedade, né? Então, ele não era totalmente desinteressado, né? Inclusive, a Revue Spirit, quando a gente vê os números antigos daquela época, né, a gente vê que, primeiro, né, ele publicou aquelas fotos do fotógrafo Buguet, né, que isso aumentou muito as vendas da revista naquela época. Só que quando descobriram que as fotos eram falsas, né,
Le Marie foi processado, né, por enganar os leitores, né, os compradores, né, e ficou um ano de prisão, né? Foi o primeiro grande erro que ele fez. E o segundo erro é que ele abriu o leque, né? Abriu o escopo da Revista Espírita para a teosofia, né? Para a maçonaria, né? Abriu também para as ideias do Roustan, né? Com a chegada do Guérin já no final da década de 1870, né? Então, isso era um dos problemas, né? De que algumas pessoas, né? Se tomaram distância um pouco do Le Marie, porque o Le Marie era gerente da sociedade privada, etc. Ele não deixava ninguém interferir, né? Quer dizer, era uma sociedade com sócios, com funcionamento, né? E não era alguma coisa assim democraticamente, né? Dirigida, orientada pelo próprio movimento espírita, né? Então, esse movimento inicial que foi para criar, para fundar essa federativa, né? Que inclusive o Le Marie apoiou os primeiros passos, né? Seguindo o exemplo da Bélgica, né? Que tinha fundado uma federativa também naquele ano, um pouco antes da França, né? Ele acabou caindo fora, né? Porque quando decidiu fazer um órgão, né, dessa federativa chamado do Espiritismo, ele via isso como concorrência da Revista Espírita, que era o ganha-pão dele, entendeu? Eu acho que não houve assim má intenção, má vontade do Le Marie. Para mim era simplesmente um problema de conflitos de interesse, de falta de desinteresse, né? Que deve vigiar no movimento espírita, né? A gente vai aprendendo dessas coisas, né? Entendendo melhor como que quando assim uma revista espírita, inclusive o mesmo ocorreu na Bélgica, por sinal, né? É uma revista espírita que tem dono, né? Alguém que ganha pão com isso, né? Um movimento que não lucra fora a difusão, claro, né? Com isso, né? Que não tem nada a dizer, isso vai gerando desentendimento, né? E foi acho que por conta dessas questões, né, que o Le Marie acabou mudando de opinião, né? De entusiasta que ele era no início, ele acabou caindo fora. Mas o pessoal foi adiante e, com o assentimento de Amélie, né, que ainda estava viva, fizeram essa União Espírita Francesa, né, que foi então fundada, né, em janeiro de 1883, quando Amélie ainda estava viva, né, que ela morreu em janeiro também daquele ano, um pouco mais tarde, né? Não me lembro agora exatamente do dia, mas ela morreu lá na segunda metade do mês de janeiro. Charles Kemp, por favor, a gente aqui agora vai ter estampada a história nos nossos olhos. Você tem aí para mostrar para a gente o primeiro número do periódico Le Espiritismo. Tem, sim, e graças a Deus, né, a gente conseguiu. Você me disse se dá para ver Meu Deus do céu. isso. Tá vendo? A União Espírita Francesa foi fundada em janeiro de 1883 e a revista acabou saindo em março de 1883. Aí não foi tão simples assim, né? Tem várias histórias por trás disso, né? Essa revista, inclusive, né, no início, quando a gente pesquisava, a gente buscava mais as revues Spirit, né? Aí via propaganda, via falando de Roustan, via falando de coisas de teosofia, né? A gente sentia que tinha alguns desvios, né? Mas essa revista realmente feita por Alexandre Delanne, você vê aqui o sumário descendo um pouquinho, né? O Jean-Camille Chéniaud, né, o Saint-Just, o René Caillé, o Dr. Chazarin, né, e o G. Dorrière, né, e entre muitos outros, né, era um jornal que queria ficar genuinamente espírita, extremamente fiel a Kardec. E foi, inclusive, um pesquisador brasileiro, né, o Adriano Calzone, o primeiro, há uns 10 anos atrás, a me catucar aí, dizendo, Charles, vocês não têm esse jornal do Espiritismo, né? Porque tinha a revista Espírita que tomou um rumo, vamos dizer assim, um pouco mais aberto, um pouco diferente, e tinha, em contraparte, né, esse o Espiritismo que ficou 100%
fiel às bases de Kardec, né? E na Enciclopédia Espírita, né, onde vocês podem encontrar todos esses números, fazer o download completamente gratuitamente, né? Só tinha a Revista Espírita, né? E o Casoni nos solicitando, né? Aí fomos buscando, fomos atrás, né? Eu já sabia de alguns números, né, que eu tinha visto em Lyon, né? Mas não era completo, né? Aí eu fui na Biblioteca Nacional de França, tinha outros períodos, mas também não completos. Depois foi para a Biblioteca Sainte-Geneviève em Paris, que tinha mais os outros períodos, mas também não completos, né? E somando os três, a gente tem a série completa, menos um número, só falta um número mensal, né? Entre 1883 e 1894, né? Nos 12 anos que ela ficou publicada, né? E tudo isso para download gratuito. Então, o bom era que a Revista Espírita tinha alguns posicionamentos, né? E esse do Espiritismo tinha outro posicionamento. Então, se a gente quer ter a ideia completa do movimento espírita na época, é fundamental também ter essa revista, porque aí a gente não vê só um lado da moeda, a gente vê também o outro lado da moeda, entendeu? E isso foi uma coisa fundamental. Inclusive, a espiritualidade agiu aí, né? Porque quando a União Espírita Francesa foi fundada em janeiro daquele mesmo ano, e aí vamos fazer um jornal, mas como? Com que dinheiro, né? E aí um dia, né, receberam a carta de uma senhora, né, dizendo que ela queria ver o Gabriel Dolan, que tinha um assunto importante a conversar com ele, mas ele não conhecia essa senhora, né? E ele não queria ir, mas acho que o guia espiritual dele o empurrou um pouco. Não, não, vai lá conversar com essa senhora, né? Aí quando ele chegou lá, num endereço em Paris, era um lugar muito simples, pobre, assim, quer dizer, um bairro bem simples, né? Não era favela, né? Mas era assim bem humilde, né? E Gabriel, né, diz, mas o que vem fazer aqui, né? E mesmo assim ele continuou, subiu lá nos fundos, subiu uma escadinha e tocou a campainha, né? E tinha uma senhora, né, que o atendeu. Entra, né, meu senhor? E aí ela disse para o Gabriel, ela disse, não, vocês fizeram a União Espírita Francesa, ela estava ao par, né? Vocês têm que fundar um jornal. Ele disse, minha senhora, você não sabe. Como que a gente vai fundar um jornal? Isso custa bastante dinheiro. Ela disse, não, espera aí, fique aqui. Ela foi lá para o quartinho lá atrás, voltou com 5.000 francos, que era um salário anual ou mais, né, na época, em dinheiro, entregando para o Gabriel, dizendo, ó, isso é para você poder começar esse jornal. E foi assim que esse jornal acabou saindo, né? 2 meses depois, né? No 1º de março de 1883. São essas histórias interessantes, né? Que aconteceram, né? A gente vê que quando a espiritualidade está aqui, né? As coisas que devem acontecer, acontecem. Meu amigo, gratidão, Charles sempre, viu? Isso é um momento impagável, não tem preço. A gente vê o primeiro número do Jornal do Espiritismo. Mas, Charles, presidindo a reunião, tanto da Fundação da Sociedade como do periódico, né? Estava o senhor José. Um dos secretários era o pai do Gabriel Delane, Alexandre Delane, e o senhor José via a presença do Leon Denis, a ação do Leon Denis, como valiosa na aproximação dos espíritas da província com os espíritas parisienses, né? Essa, E essa aproximação era devido a alguma contenda ou a dificuldade de comunicação da época, já que o Leon Denis viajava muito. é isso mesmo, Bruno. Leon Denis era da província, né? Que ele morava em Tours, né? Inclusive ele viajava, né? Para Paris, mas não só, ele viajava também para as outras províncias da França, né? Inclusive alguns outros países, né? E então ele cada vez aproveitava das viagens dele, né? Pela Casa Piet para visitar também os grupos espíritas pela França, né? E em Paris. E aí trocava, levava as notícias de um para o outro, né?
Isso foi, acho que, a primeira coisa que tocou o seu José. E a segunda coisa que o tocou foi o que a gente viu no mês passado, né? A eloquência dele, a maneira que ele tinha de falar e principalmente, né, ele brilhava mais ainda, né, a inspiração do Jerônimo de Praga e da Sorella, né, mais forte ainda quando tocava assuntos espíritas ou nesse aniversário, né, no túmulo de Kardec. Foi ali que o pessoal de Paris descobriram, né, descobriram as qualidades de Leon Denis, né? 35 anos, né? Ele tinha pouco envolvimento no movimento espírita ainda na época, né? E a partir desse momento, né, só foi crescendo, 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 né? Até 1889, né, quando houve um congresso em Paris, mas isso acho que a gente vai tocar numa das próximas emissões, né? Mas foi realmente nessa época no início da década de 1880 que ele se tornou mais conhecido, né? Escrevendo artigos para as revistas e também, de vez em quando, fazendo discursos e dando conferências, né? E servindo, então, né, de elo, né, de vetor, né, entre a província e a capital. Charles, você se referiu aí, não é, que a plateia realmente estava extasiada, né? Presa à voz de Leon Denis, ao calor da inspiração e eloquência, né, do eminente palestrante. Mas na primavera seguinte, Charles Kemp, o Leon Denis já velho, no fim da vida, sua última obra será O Gênio Céltico e o Mundo Invisível, né? Isso, Mas aí, já nesse momento, no início, ele vai proferir a palestra O Gênio da Gália, né? Então, isso, servindo-se de historiadores por várias cidades da França, desde o início, as Gálias, né, o espírito celta já envolvia a alma de Leon Denis, verdadeiramente um celta reencarnado, né? isso. Um celta reencarnado, né, é um ponto em comum com o próprio codificador, né, que também era um druida reencarnado, né? E essa questão, né, da Gália, né, como a gente vê na obra que você citou, né, a última que ele escreveu, onde ele descreve bem em detalhes o porquê, o como e tudo mais, né? Naquela época também, historiadores conhecidos, né, como Henri Martin, Edgar Quinet, Jean Reno, foram, né, chegaram até os arquivos, as informações sobre o celtismo, né, e escreveram livros históricos que serviram então, né, de fonte para Leon Denis se inteirar, né, dessa cultura celta, né, e depois intimamente, né, se reconhecer nessa própria cultura, né, pela existência passada que ele tinha, né, e vendo também algumas características dessa cultura celta, né, essa semelhança imensa que tem com o espiritismo, né? Porque os celtas, né, praticavam mediunidade, eram reencarnacionistas, né? Quer dizer, era uma cultura que estava muito avançado já pela época, né? E então foi isso que motivou Leon Denis a elaborar uma conferência, né? Que ele intitulou O Gênio da Gaula, né? Dos gauleses, que ele fez então em várias cidades, como você falou, né? Eram cidades ali da região centro-oeste da França, né? Entre Nantes, Tours e aquelas cidades vizinhas, né? E nisso também, né? Ele era mais e mais conhecida, né? Enchia as salas, tinha muitos artigos nos jornais, né? Elogiando as conferências que ele dava. Tudo isso ajudou, né? Ao fato de Leon Denis se tornar mais e mais conhecido, particularmente no movimento espírita. O Charles Kemp, veja bem, os dirigentes do movimento espírita daquela época, né, claro, compreensivelmente, queriam contar com um orador daquela envergadura, né? Claro. Mas o PR Guetin Lemarie, o Charles Kemp, a impressão que o Lemarie me passa nesse aspecto, né? A gente sabe dos defeitos de Lemarie mais para frente, mas ele era um entusiasta, né? Então ele fica com pressa de manter contato com Leon Denis, querendo contar com Leon Denis para uma ação conjunta, né? Já que os dirigentes viam, vislumbravam no Denis, né,
um orador daquela envergadura, o Perguentan Lemarri tinha pressa que ele viesse logo e entrasse naquela ação com todos ali, não é? Claro, eles estavam procurando por palestrantes, né? Estavam procurando por pessoas podendo fazer esse trabalho de divulgação, né? E viram no Leon Denis, né? Tanto na eloquência como no conteúdo, né? Uma pessoa extremamente séria e conceituada, né? Que podia ser muito preciosa, né? Naquela altura. E por isso que o Le Marie foi atrás dele, mas não só, né? Leon Denis deu logo, logo conferências também na Bélgica e outros países, outras cidades, né? Quer dizer, todos eles, depois, quando ele se tornou conhecidos, o convidavam, né, para vir dar palestras, porque sabiam, né, que eu faço um paralelo um pouco com o Divaldo, né? Quando o Divaldo vai para uma cidade dar uma conferência, não precisa fazer muita propaganda, não, que as salas enchem, né? E essa eloquência que o Divaldo tem, né? É pena que a gente não tem gravação, né, de uma conferência do Leon Denis, mas eu acho que devia ter sido assim bastante semelhante, né, em termos da eloquência, a maneira de falar, de passar as mensagens, as imagens que ele usava, etc., né? E também não precisava fazer muita propaganda, não, que as salas enchiam no instante, né? Claro, então, que o Lemarie ele foi atrás, né? Porque o Lemarie tinha sempre essa. Quer dizer, como eu disse, né? Eu acho que o Lemarie nunca teve com má vontade, né? Ele faltou de cuidado, né? Na história do Buguet também, nesse problema de falta de desinteresse, né? Mas ele era sinceramente espírita e sinceramente kardecista, entendeu? Mesmo que depois abria o leque para outras correntes, como a teosofia e tudo mais, né? Mas aquilo era pela falta de desinteresse, né? Para aumentar a venda da revista espírita, né? E aumentar também, pela mesma intenção, né? Pela mesma ação, a divulgação das ideias espíritas, né? Que a revista espírita continha ainda, né? Para outros meios, né? Para um público mais largo. Então foi isso, né? Entre outros, né? Claro que ele foi atrás de Leon Denis, né? Também para convidá-lo nesse trabalho de divulgação. Charles Kemp. Eu queria agora compartilhar exatamente a resposta do Leon Denis, porque o Lemarie vai escrever uma carta, né? Para que o Leon Denis se somasse ali ao pessoal, mas a resposta do Leon Denis me surpreende, porque ele era um jovem e ele muito ponderado, mas firme, vai dar uma resposta ao Lemarie, só que dentro dessa resposta tem um aspecto do desinteresse, do cuidado com dar de graça o que de graça recebesse, me chamou muita atenção. Eu vou compartilhar aqui, viu, Charles? E do Leon Denis, né? Com 36 anos, né? Quando ele se engajava a fazer alguma coisa, né? Ele cumpria, né? Por isso que ele só se engajava com muito cuidado, né? Porque eu acho que o que teria sido terrível para o Leon Denis, né? Prometer alguma coisa que ele não podia depois cumprir, né? Bom, eu vou colocar a carta aqui, eu vou ler breve, não é? Mas eu não tenho ela decorada, então vamos colocar a carta aqui, que é de uma beleza e de uma importância. Pronto, Charles Kemp. O Lemarie escrevia a Leon Denis a 31 de maio, assegurando-lhe seu inteiro devotamento à obra kardecista. O senhor Jean Guerin, de Bordeaux, o nosso amigo Lessard, de Le Mans, e esse seu servidor pensam justamente que você deve nos ajudar em todas as iniciativas a favor do Espiritismo. Pessoalmente, creio que você tem uma missão a preencher, que os jovens devem ter a oportunidade de demonstrar sua boa vontade. E você, meu amigo, é um homem de boa vontade. Ele elogiou, né? Elogiou, mas Leon Denis lhe respondeu da forma mais clara e firme. Vejam bem, 13 de junho de 1883. Caro senhor e irmão em crença, no retorno de minha viagem, encontrei sua carta de 31 de maio. Também meu pai me deu conhecimento de sua visita
e das amáveis propostas que fez para mim. Não posso, senão, aprovar suas intenções e fazer justiça a seus perseverantes esforços. Compromissos para com a firma de comércio, na qual tenho importantes interesses, não me permitem, no momento, aceitar uma obrigação permanente, trazendo certas responsabilidades. Todavia, como no passado, estou disposto a consagrar minhas folgas à propaganda espírita. Assim que chegar a época das conferências, isto é, de setembro a abril, estarei à disposição das sociedades e me dirigirei para as localidades onde minha presença possa ser útil. Isso de forma sempre gratuita e desinteressada, pois meus recursos pessoais me dispensam de recorrer a qualquer ajuda material. Nesses limites, ficarei feliz em juntar meus esforços e meus meios de ação aos dos homens sinceros que, pela divulgação da doutrina espírita, trabalham na elevação moral e intelectual da humanidade. Leon Denis nunca se comprometia levianamente. Com ele, como falou Charles Kemp, coisa prometida era coisa devida. Pronto, meu querido Charles Kemp, como você falou, a resposta firme, dizendo que só nos momentos de folga, mas Charles, um jovem com total desinteresse, afirma que irá, mas de forma gratuita, as suas próprias É. expensas, não é, Charles? 37 anos, então, né? Era jovem ainda, né? E aí a gente reconhece o desinteresse, né? Ele disse, ó, eu estou trabalhando, preciso trabalhar, né? Então, minhas obrigações profissionais passam primeiro, né? Aí quando ele fala de folgas, são as férias, né? E as férias dele, né? Ele aceitou, né? Consagrar, né? A divulgação do espiritismo, né? E o Leon Denis também, eu acho que o cuidado que ele tinha, ele nunca teria, por exemplo, entrado numa exclusividade, né? Porque ele já tinha visto, né, que Le Marie, né, a União não fazia parte da União Espírita Francesa, né? E que ele tinha que se poupar para poder atender a todo mundo, né? Inclusive outros países como a Bélgica, né? Por isso que ele foi muito cauteloso, né? Mas mostrando a boa vontade dele e o desinteresse. Ele dizia, eu não faço isso por dinheiro, não. Eu faço isso por amor à causa, né? E esse desinteresse, inclusive, eu repito, né? O que faltou ao Le Marie, né? O Le Marie era assalariado daquela sociedade, daquela livraria, né? E vivia da venda dos livros de Kardec e da Revista Espírita, né? Bom, era isso, né? Então, que a gente queira ou não, né? Havia esse conflito de interesse. Já no Leon Denis, a ficha estava completamente limpa, né? Charles Kemp, rapidamente, aproveitando, né, esse desinteresse de Leon Denis, mas indo para outro aspecto, eu me somo a Charles Kemp. Charles Kemp tem uma opinião, embora Charles Kemp somos minoria hoje nessa opinião que você tem e que eu também tenho, viu? Somos minoria. Você já deu, tanto para mim como para outro amigo, uma entrevista tocando nessa questão. Hoje a gente tem esses grandes congressos pagos, né? Que no Recife, Charles, que é um absurdo, a gente tem um evento mais de R$ 200 por cabeça. Eu fico perguntando onde é que o povo simples pode, né, ir nesses salões alcatifados, né, ver um evento por um preço absurdo como esse. Mas, Charles Kemp, veja bem, alguns queridos amigos, né, usam aquele chavão, né? Não existe almoço de graça. Tudo bem, não existe almoço de graça, mas com seu prato. Não usa o prato do espiritismo, né? Então, para um almoço que parece almoço, a lagosta e a caviar, porque os preços vão para os píncaros, né? Você continua pensando assim, meu amigo Charles Kemp? Olha, eu participei de muitos congressos, né? O de primeiro Congresso Mundial de 1995 em Brasília,
depois em Portugal, depois na Guatemala, depois na França, em Paris, a gente organizou um aqui, né? E eu vi o que é realmente. É bom, né? Porque a gente divulga, tem o pessoal que está lá e tudo. Agora, queira ou não queira, introduz uma discriminação, como você diz, né? E, inclusive, por exemplo, a gente fazendo congresso em Paris, a taxa de inscrição não é nem. Quer dizer, quem vem do Brasil, só de viagem, de hospedagem e tudo mais, paga 10 vezes mais do que a taxa de inscrição ao congresso, né? Agora, mesmo assim, né, o que saiu de tudo isso, né, é que os congressos traziam um resultado positivo, geralmente, né, salvo algumas exceções que houve, né, ou de infraestrutura muito caras demais, né, ou então como a Guatemala, por exemplo, né, que o Congresso foi uma semana depois do 11 de setembro, lá daquele atentado em Nova York, né, com mais de 2/3 das pessoas desistindo da última hora, né? Mas o congresso que realmente me envolvi mais também como secretário-geral do SEI, na organização, era o de Lisboa em 2016. E aí eu vi também, né, que... Então, eu acho que aqui tem um problema, né? Porque, mais uma vez, essa falta de desinteresse, né? Querendo ou não querendo, introduz uma discriminação, né? Os congressos mais recentes, por exemplo, do México, inclusive o de Portugal também, uma vez que o salão estava lotado, né, todas as conferências foram também ao vivo pela YouTube, pela internet. Aí já reduz aquela discriminação, né, porque a pessoa mais humilde que não tem dinheiro para viajar pode ir lá no centro espírita, onde eles podem colocar uma tela, uma conexãozinha à internet e assistir algumas coisas, pelo menos à distância, né? Mas assim mesmo eu vi que por que as pessoas queriam fazer congressos é porque trazia dinheiro. Não era mais para divulgação do espiritismo, né? E inclusive tem outro problema que eu me dei conta naquela hora, né? Tem os franceses, né, que foram lá para Portugal, né? E quando um ano depois eu encontrei com vários deles, perguntei: e aí, como que foi o congresso? Vocês gostaram? A resposta deles foi: não, nós não gostaram, por dois motivos. Primeiro motivo era que as conferências eram muito de um nível muito elevado demais, que eles não compreendiam, né? Elitista, né? E o segundo motivo é que em português ou espanhol, portunhol, tudo bem, né? Agora, o coitado do francês que não entende nem espanhol nem português, as condições das traduções não eram lá satisfatórias, né? Então, por esses dois motivos, eles não foram, né? E eu acho que até teria um terceiro, né? Que a maneira de você divulgar o espiritismo nos países latino-americanos e a maneira que tem de divulgar nos países europeus, principalmente anglo-saxões, não é a mesma. E foi ali que a ficha caiu e disse: não, não pode, a gente não pode continuar desse jeito, a gente tem que achar uma outra maneira de fazer, né? No intervalo, né, entrou a pandemia, né? Aí esquecia, né? Congresso não podia mais, né? E inclusive o Congresso Espírita Mundial, que era programado para a França em 2022, eu preciso pensar, porque eu não participei é o único que eu não participei dos congressos mundiais, né? Ele realmente decidiram fazer virtual, porque um ano antes ainda estava com restrições de viagem e tudo mais, né? Não foi possível, né? E aí já não tinha mais esse interesse financeiro, né? E o que eu vi é que muitas pessoas que estavam motivadas principalmente justamente pelo aspecto financeiro, mesmo que não seja nos bolsos pessoais deles, que seja para o movimento espírita, né? Deixaram de se interessar pelos congressos, né? Então isso mostra que a gente precisa realmente repensar, né? Tomar exemplo em Leon Denis, né? Do desinteresse dele nas conferências, né? E ver como que a gente pode fazer essa divulgação, né? Sem a gente ter os inconvenientes que eu acabei de citar. Charles, parabéns. Eu penso em totum
como você. Agora, aqui no Brasil é pior, você se referia apenas aos congressos. Aqui, qualquer evento mequetrefe é um valor exorbitante hoje. Do Oiapoque ao Chuí do país, e o pior, sempre com aqueles 8, 10 palestrantes. Todos os eventos são os mesmos, né? Não se abre nem para uma oportunidade para surgir novas lideranças, novos expositores. Há 10 anos é aqueles mesmos, que eu não preciso falar o nome aqui, que todo mundo sabe, né? Bruno, Jesus ele não cobrava, né? Ele estava lá em cima da pedra, à beira do lago, no monte, não sei aonde, né? Inclusive até a multiplicação dos pães, até a comida era de graça naquela época, né? Então a gente precisa repensar, né? Os apóstolos de Jesus, né, também não cobravam lá nas catacumbas de Roma, né? A gente precisa pensar em maneiras mais simples, né, para a gente não se tornar materialmente dependente de tudo isso, né? Além do fato que hoje, mesmo que não tenha mais pandemia, né, tem o aquecimento climático, né? Um passageiro que atravessa o Atlântico para cá e para lá coloca 1 tonelada de dióxido de carbono na atmosfera, né? Até por motivos ecológicos, é bom a gente repensar, né, esses grandes eventos assim, porque no meu ponto de vista, não são sustentáveis. A gente precisa ir para coisas muito mais simples. Bom, Charles Kemp, finalizando, eu deixei para o momento final, né, uma expressão linda da missão de Leon Denis. Charles ele vai proferir palestras, continuar em vários pontos da França, mas ele vai fincar duas estacas no Ocidente, que é a doutrina de Allan Kardec, que terá como ponto central o ideal celta tocado pela graça cristã. Charles Kemp é de uma beleza. Você disse que o ideal celta, hoje, encontramos no Espiritismo. Mas essa colocação do ideal celta tocado pela graça cristã é muito bela, né? O que é que Charles Kemp acha disso? O próprio Leon Denis, né, que diz que o ideal celta, né, inclusive a mediunidade, a reencarnação, etc., né, era muito bonito, só que na época era um pouco complexo para ser entendido, né, e por isso que os gauleses estavam divididos, né, enquanto que a doutrina de Jesus, né, esse ideal cristão, né, mas não falo assim das religiões que vieram depois com todos os abusos, né, mas realmente indo na fonte, né, do cristianismo, essas leis morais, era muito mais simples e era muito mais facilmente compreendidas, né, pelo povo. Então, você misturando os dois, né, esse ideal dessa moral cristã com esses princípios, né, do ideal celta, né, da reencarnação, da mediunidade, é que realmente, né, o Espiritismo juntou os dois, né? O Espiritismo juntou a moral cristã, mas também a moral universal, que pode ser do budismo, do islamismo, do hinduísmo, de qualquer outra religião, né? Que as leis morais são as mesmas, né? Independentemente da religião, né? Com as observações, né, que foram feitas por Kardec, né, da mediunidade, da reencarnação, da filosofia do progresso, com também a metodologia científica, né, pegando o melhor de cada um, e foi isso que Kardec juntou, né, nessa noção nova que é o espiritismo. E o próprio Leon Denis, ele entendeu isso perfeitamente. Há várias citações dele, né, que mostram como que ele realmente, eu vou usar uma expressão que vocês conhecem aí no Brasil, né, o metro que melhor mediu, né, a doutrina legada por Kardec. Acho que o Emmanuel usa isso do Herculano Pires, né? Isso. Bom, Charles, para encerrar, eu vou fazer uma auto-pergunta, tá? Uma pergunta para mim mesmo, de Bruno para Bruno, né? Será se o Charles Kemp também é uma alma celta reencarnado novamente, né? Eu só vou responder assim, não sei, mas que é possível, é bem possível, perfeitamente possível.
Mas, É, mas aí eu faço a ressalva, né? Kardec era espírito evoluído na época dos druidas, dos celtas era druida, né? O Leon Denis, né, que era uma alma evoluída também, mas talvez não no nível de Kardec, né? Ele diz que ele teve as primeiras encarnações dele na Terra com os celtas, né? Então eu que sou menos evoluído ainda que o Leon Denis, estou brincando, Charles, mas você sabe, também, né? você está no solo da velha Gália, né? Então, Isso. solo francês, onde era a velha Gália. Então, E morando, inclusive, numa região, né, perto de onde Leon Denis nasceu, onde tem um monte, todo canto que você vai aqui, você vai encontrar aquelas pedras, aqueles vestígios do celtismo, né, que era alguns séculos antes do Cristo, né, era aqui nessa região central da Europa, né, que realmente eles estavam mais presentes, né? olha aí, vamos dar uma túnica a Charles Kemp, deixar o barbão crescer, um cajado, já está retroativo ao tempo, né, como Celta. Charles, gratidão por tudo, né? De Volto a nada, pois é. dizer, é uma delícia o programa de Leon Denis, a pesquisa do Lucy, mas a narrativa do Charles Kemp muito calma, muito tranquila. A gente viaja aqui, não é? É, todo mês fica o convite, né? Todo primeiro sábado, esse programaço. Dedico esse programa a você, minha mãe Eva. Te amo, não te esqueço. Jamais você aí no plano espiritual há tão pouco tempo. E eu vou pedir ao querido Charles Kemp para fechar com chave de ouro, Charles. Você fazer a prece final. Com muita satisfação. Então, ainda imbuídos dessas vibrações, desse legado magnífico deixados por todos esses missionários, falamos de Jesus, falamos de Kardec, falamos de Leon Denis, falamos de Chico e de muitos outros, que nos trouxeram essas informações, essa doutrina consoladora, e eminentemente racional, que nos ajuda tanto no nosso trabalho de reforma moral, no aprimoramento no dia a dia e que nos motiva, né, pelos benefícios que essa doutrina nos trouxe, para dividi-las, ajudar, divulgá-las, os outros irmãos que estão aqui nos ouvindo, nos assistindo, solicitando que essas lindas lições, esses lindos legados deles possam também motivá-los para esse trabalho de se tornar cada dia um pouco melhor do que a véspera. Extensivo também para todos os espíritos que puderam assistir a essa emissão conosco. Que a paz de Jesus permaneça com todos nós. Que assim seja. Pessoal, muita paz para todo mundo, né? Charles Kemp, merci beaucoup. Gratidão. De rien, de rien. Até para o mês. Até para o mês.